Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Irmãos, eu estou passando aqui rapidamente para expor uma indignação pessoal minha, certo? E o que eu fico indignada, que eu gostaria de expor com vocês, é quando eu estou conversando com alguém sobre algum tema, alguma interpretação das Escrituras, e a pessoa chega para mim e diz assim: mas na minha opinião não é assim. Ou, mas isso que você está dizendo é na sua opinião. Na minha opinião não é assim. Porque assim, é comum nós nos depararmos com divergências teológicas. Isso sempre existiu, né? Sempre existiram essas divergências de pensamento, essas discussões acerca da verdade, acerca da palavra de Deus. Existiu antes de Cristo, existiu na época de Cristo, existiu na época do ministério dos apóstolos, existe hoje e sempre vai existir. Então, essas discussões fazem parte da busca pela verdade. É um assunto muito importante, é um assunto pertinente, porque é um assunto que reza sobre a nossa eternidade, sobre o relacionamento da gente com o nosso Criador. Então é um assunto que sempre permeou a mente da civilização humana e não poderia ser diferente, né? Nós temos um dono, nós estamos apartados dele pelo pecado, Cristo veio nos restaurar. E todo aquele que está debaixo dessa lei, que é a lei do pecado, que é a lei da morte, um dia ele vai pensar ou ele vai se deparar com esse tema, né? E que seja em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Então, ou seja, não tem mais oportunidade de arrependimento. Então, o ponto crucial que eu queria falar com vocês é o seguinte: será se a verdade está sujeita à nossa opinião? Será se Deus deixaria a sua verdade tão vulnerável assim que ela possa ficar nas mãos humanas? Ou na mente humana, ou sujeita às interpretações humanas? Não, isso não é possível. Se alguém tem zelo pela verdade, se alguém busca a verdade, que essa verdade é Cristo, né? Então ela deve se render a essa verdade. Essa verdade ela já é completa, ela não está sujeita a nossa opinião, ela não está sujeita à nossa interpretação. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, e é por isso que a Bíblia é um livro tão misterioso, tão comentado e tão estudado de todos os tempos, e sempre vai continuar sendo, porque a Bíblia é um quebra-cabeça perfeito, porque ela interpreta a si mesma. A mensagem dos profetas interpreta a si mesmo. São homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram aquelas palavras sem se conhecer um ao outro, às vezes em épocas diferentes. Alguns se conheciam, conviveram e tal, e escreveram, né? Mas o que é interessante na palavra de Deus é que, por exemplo, Daniel, que viveu, um exemplo, Daniel viveu muito tempo antes até mesmo de Jesus Cristo nascer. Mas aquilo que João escreve em Apocalipse, aquilo que Jesus ensina em suas parábolas, em todos os seus ensinamentos, é uma comunhão perfeita com aquilo que Daniel escreveu. E não tem como dizer que foi proposital, porque muita dessa sabedoria está escondida em símbolos. E uma vez Jesus sendo questionado por seus apóstolos, Senhor, porque mais ou menos assim foi falado, né? Vou falar com as minhas palavras aqui. Mas por que tu fala com a gente por parábolas? Tipo assim, como que quer dizer? Nem todo mundo entende o que tu está dizendo. E Jesus disse assim, olha, a vós é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não é dado. Certo? Por que será que Jesus falou isso? Já pararam para pensar sobre isso? Por que Jesus falou isso? O que significa a vós é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não é dado?
porque existe um bater na porta e existe um abrir a porta e deixar o Senhor entrar e cear conosco, certo? Então o Senhor, ele fala por parábolas, ele fala por códigos, ele fala por símbolos. E aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus, aquele que verdadeiramente ama o autor da palavra, que é Jesus Cristo, e ele também é a própria palavra, ele é o verbo, ele é a verdade, aquele que verdadeiramente ama, ele empreende tempo, ele empreende esforço para entender aquilo, certo? Vou citar aqui para vocês um outro exemplo. Uma vez Jesus foi pregar para a multidão, muitos eram discípulos de João, ou seja, tinham sido preparados por João para ouvir as palavras do Cristo, e mesmo assim eles rejeitaram aquilo que Cristo estava ensinando. Jesus falou para eles palavras duras, mas falou em códigos, falou em símbolos, e eles disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E todos eles abandonaram Jesus. Jesus ficou sozinho. Olha só, um povo que é uma terra fértil, um povo que o Senhor preparou, um povo apercebido, um povo em que o Senhor tinha um relacionamento pessoal com ele. E, além disso, enviou João Batista para preparar o caminho do Messias. Mesmo assim, esse povo rejeitou a palavra do Messias. Então, que isso sirva de reflexão para nós, que esse é um exercício que nós sempre devemos fazer, certo? De buscar a verdade, de estar atento à voz do Senhor, certo? Então, essa interrogação eu quero colocar: a palavra de Deus e a verdade de Deus, ela não está sujeita à nossa interpretação. Ela é perfeita, ela interpreta-se a si mesma e ela conecta-se de forma perfeita, formando uma equação perfeita. E por falar em equação, eu vou dar um exemplo para vocês na matemática, que quando vocês ouvirem esse exemplo, vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo. E o exemplo está no número 9. Em um único número, eu vou mostrar para vocês como funciona a verdade, certo? Eu vou falar também aqui de cabeça. Galilei, ele exprimiu a seguinte frase. Ele disse que os números é o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo. Vocês podem pesquisar isso no Google, vocês vão achar essa frase de Galileu. Eu achei isso fantástico quando eu li. Então ele diz o seguinte: os números são o alfabeto pelo qual Deus escreveu o universo. Ou seja, tudo no universo se resume a números. Deus fala conosco através dos números. E tem outra coisa interessante que você também pode pesquisar para conferir isso que eu estou dizendo. Os números, eles não foram inventados pelo homem. Os números, eles foram descobertos pelo homem. Os números são uma invenção de Deus. E Deus fala conosco através dos números. Pense nisso. Deus fala do 666, Deus fala dos 144 mil, das 2 testemunhas, das 7 igrejas, das 7 trombetas, das 7 festas de Deus, de perdoar 70 vezes 7 e assim vai. O Senhor está, através dos números, nos dando uma mensagem muito importante e reveladora. E que para a gente encontrar a resposta, a gente precisa equacionar. Agora, voltando ao número 9, eu vou dizer para vocês uma curiosidade matemática, que diz o seguinte, essa curiosidade. O número 9, ele é considerado na matemática como o número da verdade. Por que ele é considerado o número da verdade? Porque ele não se mistura com nenhum outro número. E você pode pegar papel e caneta, papel e lápis e fazer esse teste. Se você pegar 9 e multiplicar ele por qualquer número, ele vai dar sempre o número 9. Se você até na tabuada do 9, quando você pega aquele livrinho da tabuada, você vai ver a diferença do número 9 para os outros números. É perfeito. E não somente o número 9, pura e simplesmente. Você pegar qualquer número que somando ele dê 9, ele sempre vai dar 9. Como, por exemplo, 18. Pega o número 18, que 1 mais 8 é igual a 9, e você multiplica 18 por qualquer número. O resultado sempre vai ser 9. Tá? Você pega 45,
4 mais 5 igual a 9. Né? Você multiplica por qualquer número que vier na sua mente, o resultado vai ser 9. A mesma coisa com 36, porque 3 mais 6 é 9, 63, 54, 81 e assim sucessivamente. Qualquer número que, se você somar, dê 9, você multiplica ele por qualquer número, ele vai dar sempre 9. A matemática, a ciência, descobriu isso. E sabe o que eles descobriram também? Sabe o que eles reafirmaram? Eles disseram o seguinte: olha, para a gente fazer uma conta, a gente faz uma equação, uma conta qualquer, e para a gente saber se aquela conta está certa, a gente vai fazer a prova dos 9. E isso é uma questão primária, né? Eu acho que todos nós, quando estudamos, aprendemos a fazer a prova dos 9 para conferir se aquela conta que a gente fez, ela está correta. Né? Isso só acontece com o número 9, porque o número 9 na matemática é o número da verdade. Vocês perceberam que o número 9 não se mistura com nenhum outro número? E para você conferir se uma conta está certa, você precisa fazer a prova dos 9, porque se você fizer a prova dos 9 e o resultado não der 9, ou seja, 0, a sua conta está errada. Então, tem várias técnicas, várias maneiras de você pegar e fazer a prova dos 9. Então, sempre quando você ouvir falar da verdade de Deus, você tem que pensar como o número 9. A verdade de Deus, ela é como o número 9. Ela não se mistura, ela não aceita mistura, ela não aceita engano. Ou seja, eu não posso pensar de uma maneira, ou seja, pegar um texto bíblico e fazer aquela equação ali no texto para tentar encontrar o resultado, e você fazer de uma maneira, encontrar outro resultado e nós dois estarmos certos, porque não existe mais de uma verdade. Uma equação, ela só produz um produto correto. Ela não produz mais de um, somente uma resposta está correta. Eu não posso pensar de um jeito e você pensar de outro e nós dois estarmos corretos. Alguém tem que estar errado, certo? Ou os dois errados, ou um certo e outro errado. Como que a gente vai saber quem está certo e quem está errado? Fazendo uma equação com a palavra de Deus. O Senhor, ele nos ensina isso na sua palavra. A gente é que às vezes não presta atenção. Como você acha que é à toa que lá em Apocalipse 13, o Senhor diz, olha, o número da besta é o número de um homem. Ele é 666. E aquele que tem sabedoria e entendimento, calcule o número da besta. Isso é ou não é uma equação? É uma equação. Você acha que essa equação ela tem só nesse texto? Não. Como que você vai equacionar para saber quem são os 144 mil? E como você vai equacionar para saber quem são as duas testemunhas? Você acha que existem duas respostas corretas para isso? Não, só existe uma. Você só precisa equacionar corretamente. E como você vai equacionar corretamente? A palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina. E se você continuar acompanhando o nosso canal, nós vamos ter o prazer de partilhar com você como o Senhor nos ensinou a equacionar todas as informações que Ele quer nos revelar. A palavra de Deus era para que o objetivo dela é ser conhecida de todos os homens. E por que existem tantos mistérios? Por que existem tantas divergências? E por que existem tantas coisas? Primeiro, porque nós estamos numa guerra espiritual. E segundo, porque às vezes a gente não é como Daniel, que amava tanto a palavra de Deus, que perdia sono, que se angustiava, jejuava com o objetivo de entender. Ele dizia, olha, eu quero entender essa mensagem. Eu quero entender o que o Senhor está dizendo com isso. E o Senhor mostrava para ele e dizia, Daniel, fica quieto, porque isso ainda é para dias muito distantes. Tá? Você vai ressuscitar no último dia e vai receber o seu quinhão. Não te preocupa com isso, não é para agora, é para dias distantes. E esses dias chegaram. É para nós. A mensagem do livro de Daniel é em grande parte para nós.
Então é uma mensagem que precisa ser revelada, como diz o livro do Apocalipse logo no início. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E por que Apocalipse tem uma fama de livro tão enigmático e para muitos um livro selado, ou seja, as pessoas não conseguem entender a mensagem do Apocalipse, certo? E para que é importante a mensagem do Apocalipse? Para a nossa proteção. Então, em outro vídeo a gente vai falar melhor sobre a proteção que conhecer a verdade nos traz. E eu vou só pincelar um pouquinho. Você imagina se Noé tivesse escolhido aumentar a sua casa, ampliar o seu celeiro, ao invés de construir um grande barco? Na vida de Noé e da sua família, fez toda a diferença conhecer a vontade de Deus, conhecer os tempos determinados e conhecer a profecia, o juízo que Deus iria mandar ao mundo. E a mesma coisa é para nós. E a palavra de Deus nos adverte sobre os nossos dias, diz que seriam como nos dias de Noé. E você vai querer ser como Noé, que por conhecer a Deus e por conhecer os planos de Deus e a vontade de Deus construiu uma arca para a proteção sua e da sua família, ou você vai querer ser como o restante do mundo que pereceu no dilúvio? Eu creio que você quer ser como Noé. E a única forma, um único caminho que Deus deixou para que nós pudéssemos trilhar e sermos bem-sucedidos é através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é apenas ouvir falar dele, não é pronunciar apenas o nome dele, é conhecer a ele. E conhecer a ele implica conhecer a sua palavra, porque Jesus e a palavra estão assim, são um só, estão interligados. Observem que Apocalipse diz que Jesus ele é a testemunha fiel e verdadeira, lá no início de Apocalipse. No final de Apocalipse diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, Jesus e a sua palavra têm as mesmas características, tá bom? Então não se deixe enganar, não fique no time daqueles que naquele grande dia vão dizer: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem outro texto lá de Oséias que diz assim: eu dei-lhes as grandezas da minha lei, mas vocês a têm como coisa estranha. E porque vocês negligenciaram a minha mensagem, porque vocês negligenciaram a minha lei e a minha verdade, eu também vou me esquecer de vocês. Vocês se esqueceram da minha palavra e eu vou me esquecer de vocês. Então, isso está na palavra de Deus. O Senhor dá várias advertências para a gente, para nos despertar, para conhecer mais a sua palavra, para conhecer mais a sua verdade, para amar a Ele com todas as nossas forças. Amém? Obrigada, irmãos, por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se você achou que acrescentou algo na sua vida, sobre isso que você quer partilhar com alguém, para despertar alguém para essa mensagem, você compartilhe o nosso vídeo, dê o like no vídeo para a interação da plataforma, para que mais pessoas, para que a plataforma possa indicar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Porque o nosso objetivo é partilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que você também pode ser um instrumento do Senhor. Escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida na palavra de Deus, que você queira que essa dúvida seja sanada, respondida, algo que você às vezes leu e não entendeu muito bem, que você quer esclarecer. Então coloque aqui que a gente vai buscar responder essa pergunta à luz da palavra, na equação de Deus, que ela não aceita mistura, não aceita mistura sequer com a mente humana. É uma verdade soberana, sublime, que está acima de nós. Nós não podemos interferir na verdade que é de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é nos render a ela, nos curvar
buscar essa verdade, né? Buscar essa verdade em espírito e em verdade, em coração sincero e contrito. E o Senhor vai ver o nosso coração, vai ver o nosso íntimo e vai se revelar a nós, né? Ele vai revelar a sua palavra, a sua verdade. Amém? Obrigada. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.